Quem continua trabalhando só por dinheiro, sinto informar, mas nunca vai sair do lugar. E o pior de tudo é que ninguém nunca explicou isso direito, né? A escola definitivamente não ensina isso. Exatamente. Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. A nossa missão hoje é desconstruir, assim, peça por peça, um material que mudou o jogo de muita gente. Estamos falando da edição comemorativa de 20 anos do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Com certeza. E a grande sacada dessa imersão é entender por que pessoas super instruídas, tipo, com mestrado, doutorado, passam a vida inteira sufocadas com boletos, enquanto outras pessoas fazem o dinheiro trabalhar para elas, quase no automático, sabem? Pois é, e as fontes que a gente tem hoje são bem parrudas. Temos trechos do livro, os diagramas de fluxo de caixa que o autor criou e vários gráficos históricos do mercado financeiro. E o mais legal é que não é só sobre matemática fria ou planilhas chatas. É sobre a psicologia do dinheiro. É o embate ali entre o medo e a ganância, né? Essas emoções bem primitivas que controlam o bolso da gente. Bom, vamos começar do começo, passo a passo, porque o livro traz essa história muito visual. O autor cresceu vendo dois pais com visões de mundo totalmente opostas, certo? Sim, é um contraste absurdo. De um lado, o pai biológico dele, um cara com PhD, super inteligente, mas que vivia quebrado. Do outro, pai de um amigo que nem terminou o ensino médio e virou um dos homens mais ricos do Havaí. E a diferença toda, segundo o material, estava no sistema operacional da mente deles. Era como se fossem dois computadores rodando softwares diferentes. Exato. O pai pobre via algo caro e a frase automática era, tipo, não posso comprar isso. Pronto, o cérebro desligava ali, né? Dava um curto-circuito na hora. O pai rico proibia essa frase. Ele falava para perguntar como eu posso comprar isso. É uma mudança de sintaxe simples, mas que força o processador da mente a trabalhar, a achar soluções. O que é fascinante nessa história da mentalidade é como isso puxa a regra de ouro número 1 do livro, que é os ricos não trabalham por dinheiro. O material conta aquela história dele com 9 anos, né? A história da loja de conveniência. Isso. Ele trabalhando por 10 centavos a hora. Isso. O pai rico botou o menino para limpar poeira de lata por 10 centavos. Depois de horas, a gerente, a senhora Martin, deu para ele 30 centavos. Imagina a frustração da criança. Nossa, para comprar gibis na época, aquilo não dava para nada, era uma frustração gigantesca. Mas foi totalmente intencional. O pai rico queria dar um soco no estômago dele cedo, mostrar como é a corrida dos ratos. As pessoas acordam, vão trabalhar com medo de não pagar o aluguel, ganham um salário, e aí a ganância entra. Claro, o cara recebe e já pensa num carro novo, numa roupa de marca, né? Exatamente. Aí o padrão de vida sobe, a pessoa trabalha mais para sustentar aquilo e o medo volta. É um ciclo que não acaba nunca. E o sistema tradicional de ensino, segundo o que a gente leu nas fontes, é uma máquina perfeita para perpetuar essa corrida. Forma ótimos médicos, advogados incríveis, mas não ensina nada sobre o que fazer com o dinheiro. Nada. E aí a pessoa acha que a solução é só ganhar mais. Mas sem educação financeira, mais dinheiro só significa mais dívida, sabe? O buraco só fica mais fundo. Bom, se ralar de trabalhar e pedir aumento não resolve, qual é a saída prática? O livro traz uma regra que é o divisor de águas. E é super simples. É saber a diferença entre um ativo e um passivo. Só que tem um detalhe, né? A definição do livro não tá no dicionário e deixa muito contador tradicional de cabelo em pé. É puramente baseada no fluxo de caixa. É muito direto. Ativo, bota dinheiro no seu bolso. Passivo, tira dinheiro do seu bolso. Acabou. O rico passa a vida comprando ativos. Só que, e aqui é que a coisa fica bem polêmica no material, a classe média compra passivo achando que é ativo. E o maior exemplo disso, que é a grande heresia do livro, é a casa própria. O autor fala com todas as letras que a casa própria não é um ativo. Espera aí, calma. A casa própria é o grande sonho, é o porto seguro da sociedade. Como que as fontes justificam bater de frente com esse dogma? Se a gente conectar com a ideia do fluxo de caixa, faz todo sentido. A casa tira dinheiro do bolso todo mês. Tem IPTU, tem manutenção, seguro e o financiamento que prende a pessoa por 30 anos. Ou seja, o fluxo de caixa é negativo o tempo todo. Exato.
O capital e o tempo que a pessoa podia usar para investir em algo que gerasse renda de verdade ficam presos naquele passivo gigante. Mas o argumento clássico que todo mundo usa é que a casa valoriza. Ah, mas no longo prazo é um investimento seguro. Pois é, mas os dados históricos que o material traz mostram que não é bem assim, né? Lembra da crise imobiliária de 2007 e 2008? A bolha estourou e milhões de pessoas viram que a casa não protegeu ninguém. A dívida ficou maior que o valor do imóvel. Verdade. E as fontes citam até o Warren Buffett, que chamou os derivativos daquela época de armas de destruição financeira em massa. Mas, só para quem está ouvindo não se perder, como a gente explica um derivativo de um jeito fácil? Como um papel derruba a economia? Pensa num derivativo tipo uma aposta paralela. O banco pegava a dívida de várias casas e empacotava num título só. O valor desse título derivava, ou seja, dependia das pessoas pagarem as casas. Entendi. Aí os grandes investidores começaram a apostar bilhões achando que ninguém ia dar calote na própria casa. Exatamente. Só que quando as pessoas normais perderam o emprego e pararam de pagar, a base do castelo de cartas ruiu. Toda aquela pirâmide de apostas desabou junto. Para ter uma ideia, os derivativos pularam de 700 trilhões em 2007 para cerca de 1,2 quatrilhão hoje. É um volume de dinheiro que a mente humana nem consegue processar direito. E a casa própria, no fim das contas, não salvou a pele de quem estava ali embaixo. Não salvou. E tem outro mito que o livro destrói, que é essa ideia de que poupar dinheiro no banco é o caminho certo. As fontes mostram aquele gráfico do Dow Jones de 120 anos. Poupadores são perdedores. E por que perdedores? Porque a cada crise, os governos simplesmente imprimem mais dinheiro, né? E aqui entra outra dinâmica importante. Como essa impressão de dinheiro rouba silenciosamente quem está poupando. Imagina uma panela de sopa. A economia é a panela e o dinheiro é a água. O governo vai lá e bota mais água na sopa, mas não bota mais legumes, nem carne. A sopa fica totalmente aguada, perde o gosto. Isso. Na economia, tem mais notas circulando para comprar a mesma quantidade de coisas. O nome disso é inflação. O poder de compra derrete. Então, quem guarda a nota debaixo do colchão está, na verdade, ficando mais pobre todo dia. Tá. Se a poupança derrete com a inflação e a casa grande é um ralo de dinheiro, como é que os ricos multiplicam patrimônio de verdade? O livro fala bastante sobre a vantagem injusta dos ricos, especialmente do imposto, certo? Sim, é uma mecânica corporativa bem específica. E, só para deixar claro, as fontes usam exemplos políticos reais, tipo o Barack Obama e o Mitt Romney, mas a gente está olhando só para o mecanismo técnico aqui, sem tomar lado nenhum. Claro, 100% neutro. O material diz que o Obama pagava perto de 30% de imposto e o Romney menos de 13%. Qual é a mágica legal por trás disso? Como isso funciona na prática? É a diferença entre o balde e a peneira. O empregado comum ganha no balde. O dinheiro cai, o governo já pega uma fatia enorme direto na fonte e a pessoa tenta sobreviver com o que sobra no fundo do balde. Imposto de renda retido na fonte, a famosa mordida do leão. Exato. Já os ricos, eles operam através de corporações, empresas, e a empresa é a peneira. O dinheiro entra, a empresa gasta com tudo que a lei permite, tipo, jantares, carros, viagens de negócio, telefone. O dinheiro passa pelos furos da peneira, pagando o estilo de vida, digamos assim. Isso. E o governo só taxa as poucas gotas que ficam retidas, que é o lucro líquido. A ordem é totalmente invertida. O empregado ganha, paga imposto, depois gasta. A empresa ganha, gasta o que pode e só paga imposto sobre o resto. É uma diferença de sistema absurda. E o livro argumenta que o Código Tributário não é feito para punir, mas é tipo um cardápio de incentivos. O governo precisa que construam casas e gerem empregos, então ele dá desconto de imposto para quem faz isso. Perfeito. É o caso da seção 1031 da lei americana que o livro cita. Se uma pessoa normal vende uma casa com lucro, o governo taxa o ganho de capital na hora, né? Sim, não tem escapatória. Mas usando essa regra 1031, o investidor pode vender o imóvel e, se ele usar o lucro todo para comprar um imóvel maior, ele adia o pagamento do imposto. Ele vai girando o patrimônio sem pagar a taxa no meio do caminho.
E isso leva para o conceito de inventar dinheiro, que é surreal. Tem aquele exemplo no livro onde o autor transforma $20 mil em quase 200 mil livres de imposto. Como foi essa jogada? Olha só a inteligência da coisa. Ele achou uma casa que o banco tinha tomado na crise. Valia 60 mil, mas estava à venda por 20. Ele pegou 2 mil emprestados com um amigo para dar de entrada. Ou seja, nem era o dinheiro dele. Exatamente, alavancagem pura. Aí ele vendeu a casa rápido, embolsou 40 mil de lucro. Mas em vez de pagar imposto e gastar, ele usou a regra 1031 para rolar esse lucro para um prédio de apartamentos. E foi fazendo isso até construir um portfólio gigante. Ele fabricou dinheiro. Porque o dinheiro é só uma ideia sustentada por confiança. Ok, a matemática fecha, as regras são públicas, mas se é assim, por que quase ninguém fica rico? O livro aponta 5 travas mentais, né? Medo, ceticismo, preguiça, maus hábitos e arrogância. O medo e o ceticismo andam juntos para cegar a pessoa. O livro lembra a história da ilha de Manhattan, que foi comprada há séculos por uns $24 em quinquilhárias. O pessoal sempre conta isso como se fosse um péssimo negócio para quem vendeu, e só. Mas a provocação do Kiyosaki é matemática. Se aqueles $24 tivessem sido investidos a 8% ao ano com juros compostos, hoje dariam trilhões. Dava para comprar Manhattan de volta e ainda sobrava para comprar Los Angeles inteira. Os céticos só criticam o risco, mas perdem a matemática do crescimento. Nossa, isso é um tapa na cara. E a preguiça? Porque o livro diz que a pior preguiça é a da pessoa muito ocupada. Aquele cara que trabalha 12 horas por dia, ele é preguiçoso. Na visão do livro, sim. Porque é muito mais fácil usar a desculpa do "tô muito ocupado" do que sentar, encarar a própria bagunça financeira e estudar sobre investimentos. A ocupação extrema é o melhor esconderijo para a preguiça intelectual. E a arrogância é achar que o que não se sabe não importa, né? Mas olha, a gente precisa entrar no ponto dos maus hábitos, porque tem uma regra ali que é pesada. Pague a si mesmo em primeiro lugar. Ah, essa é a que mais gera atrito. Muita atenção nisso, porque o livro fala que a pessoa tem que pegar o salário e botar na coluna de ativos antes de pagar o aluguel, o cartão e até os impostos. Isso não é uma irresponsabilidade total, é pedir para receber ligação de cobrança o dia inteiro. Todo mundo pensa isso, né? Mas é aí que está o pulo do gato. Não é para dar calote em ninguém. O segredo dessa técnica é a pressão psicológica. O pai rico ensinava que quando a pessoa investe primeiro, ela cria um buraco no orçamento para pagar as contas daquele mês. Tá, mas aí a pessoa não entra em pânico? Entra. E é exatamente esse o objetivo. O pânico de não ter como pagar os credores ativa a inteligência financeira. O medo obriga a pessoa a ser criativa, a fazer um bico, abrir um negócio, vender alguma coisa. É como um treino de academia. Ah, a metáfora do músculo financeiro. Para construir músculo, você tem que botar pressão, rasgar a fibra. Exato. O pânico do cobrador é o peso do supino. Força a mente a expandir a capacidade de gerar renda. Entendi a lógica. Quem faz o contrário e paga todo mundo primeiro, chega no fim do mês sem nada. Mas como tá tudo pago e não tem perigo, a pessoa relaxa no sofá. Não tem tensão, não tem crescimento. Nunca sobra para investir e o músculo financeiro atrofia. Pagar-se primeiro é forçar a evolução. É isso. Aceitar não investir é aceitar a própria fraqueza calado, sabe? E para sair disso, o livro traz o conceito do quadrante do fluxo de caixa. A gente precisa mudar de categoria. Isso, as 3 rendas. A renda oferida, que é trocar tempo por dinheiro no salário, a renda de portfólio, com ações e títulos, e a renda passiva, com imóveis ou negócios. Como é o desenho desses 4 quadrantes? Do lado esquerdo, a gente tem o empregado e o autônomo. O autônomo acha que é dono do negócio, mas ele só é dono de um emprego que dá mais trabalho ainda. Eles pagam mais impostos e trocam tempo por dinheiro. O objetivo é migrar para o lado direito. Que é o lado do dono de negócio sistematizado e do investidor. Isso. Desse lado, o negócio funciona com ou sem a pessoa lá. O dinheiro é a ferramenta que trabalha 24 horas por dia e é onde o cardápio de descontos do governo realmente funciona. E para fechar essa transição, o material traz um paradoxo bem interessante sobre riqueza e doação.
O pai pobre dizia que ia doar quando sobrasse. Nunca sobrava. Mas o pai rico doava mesmo quando estava sem grana nenhuma. Por quê? Porque é o princípio de iniciar o fluxo, né? O livro tem a analogia da lareira que eu acho fantástica. Imagina um cara morrendo de frio, de pé, na frente da lareira apagada, segurando um monte de lenha. Aí ele grita para a lareira: me dá calor primeiro que depois eu boto a lenha. Não é assim que a física funciona, claro? E não é assim que o dinheiro funciona. Tem que botar lenha primeiro. Doar, seja dinheiro, tempo ou conhecimento, é o que inicia o fluxo. É colocar a lenha para receber o calor de volta. Uma quebra total de paradigma. Então, para amarrar tudo que a gente desconstruiu hoje, o caminho para fugir da corrida dos ratos não é só acumular diploma para implorar por um salário um pouco maior que vai derreter com inflação. É mudar o sistema da mente, enfrentar o medo com educação e focar só em construir ativos, fugindo de passivos que fingem ser status. É entender que o dinheiro não é o fim, é a ferramenta. É usar a inteligência fiscal para proteger o tempo de vida que a gente tem. E para fechar essa imersão de hoje, deixamos uma provocação para quem está nos ouvindo. Se o dinheiro é mesmo uma ideia sustentada pelo sistema e as regras do jogo favorecem quem compra ativos, Quais são as coisas na nossa rotina que a gente exibe com tanto orgulho, aqueles troféus de sucesso, mas que na verdade são só ralos, sugando o nosso futuro e a nossa liberdade silenciosamente? fica a reflexão. O problema nunca foi a falta de dinheiro, mas o jeito que ensinaram a gente a olhar para ele. Para quem sentiu que esse conteúdo abriu a mente, compartilhe com alguém que ainda está preso no modo antigo de pensar. Até o próximo mergulho profundo e continuem questionando as estruturas.